Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, a todos os irmãos. E quero fazer uma pergunta, algo que os irmãos bem fazem, eu acho muito bonito. Vocês estão felizes? Glória a Deus, sempre tive vontade de falar isso. Vou pegar isso como hábito para falar, enquanto eu tiver a oportunidade de ministrar. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Eu quero, antes de tudo, expressar a minha alegria de estar aqui nessa noite, para falar da palavra do Senhor Jesus, engrandecer o nome dele, pois ele é bom o tempo todo, ele é digno de honra, ele é digno de glória, e sou grato ao Senhor pela vida dessa comunidade, da CMD, esses irmãos abençoados que me acolheram com os braços abertos e que, de tal forma, me trouxeram para perto de vocês. E eu disse isso em uma das minhas conversas com a Vívia. Eu disse que, ao conhecer vocês, eu tive a minha perspectiva mudada a respeito da pluralidade do corpo de Cristo, onde que eu pude compreender como o Senhor age de formas diferentes, com pessoas diferentes, e que Deus é infinito em seu poder, em sua glória. E eu sou imensamente grato pela vida de cada um, que o Senhor abençoe a vida de cada um, a vida do Leandro, que me fez o convite, que o Senhor abençoe a vida dele, a vida da minha namorada, que me acompanha. Quero louvar a Deus também pela vida daquele homem com cara de bravo, que está lá no som, lá, que é meu irmão, o Felipe, que para quem não conhece, ele é meu irmão. Talvez eu não pareça com ele, ou talvez eu seja um pouco mais bonito, mas nós somos irmãos, enfim. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. E mais uma vez eu digo, sou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias comigo na palavra do Senhor Jesus, que está no livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, a partir do versículo 8. Livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, a partir do versículo 8. Onde que nós estaremos lendo alguns versículos, e logo após nós iremos dar um salto no capítulo 7, a partir do versículo 54, onde que o Senhor tem algo para falar conosco, através da sua palavra. Tá, um abraço também dos meus pastores, pastor Nilton, missionário da Alvânia, toda a igreja, se sintam abraçados pelos meus pastores, e eu creio que o Senhor já está fazendo algo poderoso no nosso meio. Eu, quando adentrei este lugar, eu sempre digo que eu presto muita atenção aos mínimos detalhes e como as coisas vão acontecendo no decorrer do culto. E o que eu posso dizer nessa noite é que eu senti algo diferente ao adentrar este lugar. Pois eu vejo a graça do Senhor neste meio. As pessoas que aqui estão buscam a Ele com verdade, com veracidade. E eu muito me alegro por isso, porque em tempos a quais estamos vivendo, é necessário uma entrega genuína ao Senhor. Você que encontrou, vamos fazer essa leitura, aleluia, que está a partir do versículo 8 do capítulo 6, que vai nos dizer assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E hesitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Leia comigo no versículo 54 do capítulo 7. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mais uma vez o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Eu gosto de dizer que sou apaixonado pela Bíblia Sagrada, pois esse livro, sendo a palavra de Deus, tem inúmeras lições para nós aprendermos. E quando abrimos a Bíblia Sagrada, não com um olhar romantizado ou não com um olhar para entendermos segundo o nosso ponto de vista, e sim com um olhar de querer aprender e entender o que Deus está falando conosco através da sua palavra, nos encontramos admirados pelo seguinte, de que Deus, ele se revela através da sua palavra com grande veracidade e poder. E eu louvo a Deus também pelo fato de que na Bíblia Sagrada, Deus deixa bem claro um dos seus atributos, uma das suas características, que Deus é um ser relacionável, que mesmo ele sendo poderoso e grandioso em glória, ele tem por questão de querer se relacionar com o homem. Gosto de ver o seguinte, que no início da criação, na viração do dia, o Senhor, ele descia ao jardim e ali tinha uma conversa com Adão. E eu quero que entendamos o seguinte, que essa palavra que o Senhor falou primeiramente ao meu coração e qual eu estarei dizendo para a igreja, tem como tema como os íntimos de Deus. Pelo fato de que o Senhor, em toda a história da humanidade, ele tem como gosto de relacionar-se com o homem. Como eu disse, o Senhor se relacionou com o primeiro homem, Adão, lá no jardim. Vemos que Deus, ele gosta de se relacionar com a sua criação, para que a sua criação conheça quem é esse que o criou. Então, eu parto do ponto de que Deus, ele quer falar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se apresentar a nós. Desde os tempos primórdios, vemos Deus com toda a sua glória se manifestando no Éden. E no decorrer dos anos, nós iremos ver que Deus, ele continua levantando vozes, levantando pessoas para que elas fossem os porta-vozes de Deus no decorrer da caminhada na história da humanidade. Eu vejo na Bíblia Sagrada que há um homem chamado Enoque, que a Bíblia vai falar que ele andou com Deus, tanto que Deus o tomou para si. E aqui eu aprendo o seguinte, e o primeiro requisito daquele que é íntimo de Deus. Enoque andou com Deus, tanto que o Senhor o tomou para si. E aqui eu vejo que Enoque era um homem que tinha a comunhão com o Senhor. Vejo na Bíblia Sagrada outro homem chamado Jó, que mesmo em um período de instabilidade, onde que todos os seus bens materiais, grande parte da sua família, sobrando somente a sua esposa, foram tirados dele, Jó atribuiu a sua confiança ao Senhor. E eu vejo que também outra característica daquele que é íntimo de Deus é a confiança. Mais uma vez eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo outro homem chamado Daniel, que mesmo em uma Babilônia corrompida, mesmo inserido a uma cultura a qual ele não tinha costume, ele manteve-se fiel ao Senhor. E também vejo que a fidelidade é uma característica daquele que é íntimo de Deus. Aleluia! Agora vamos um pouquinho para o Novo Testamento e vejo João Batista, esse homem que veio do deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus a vocês.
E vejo esse homem com coragem, batendo de frente com aqueles que tinham a religiosidade como algo primordial em sua vida. João Batista era ousado. E aqui eu lanço a seguinte pergunta, apenas com esses exemplos que eu disse: o que esses homens viram? O que esses homens contemplaram? O que esses homens presenciaram ao ponto de largarem tudo e entregarem-se inteiramente ao Senhor? O que foi que esses homens presenciaram, que eles disseram que tudo, que a vida cotidiana, que as coisas desse mundo se tornaram passageiras, se tornaram para trás, ao ponto de eles entregarem toda a sua vida ao Senhor? O que esses homens viram? O que eles viram que nós ainda não vimos? Mas eu também vejo que no decorrer da história, o Senhor continua levantando pessoas, o Senhor continua levantando vozes essas que se levantaram para proclamar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu muito me alegro, porque o Senhor, mesmo vendo como a humanidade entrava gerações e saía gerações, pessoas se distanciavam do Senhor, o Senhor continuava se revelando ao povo, e o povo, na maioria das vezes, virava-se as costas ao Senhor. Mas o Senhor, cheio de piedade e amor, Ele se revelava ao seu povo, levantando homens, levantando mulheres cheios da presença de Deus, para trazerem a palavra do Senhor. E agora eu chego a Estevão. Vemos que esse jovem, este homem, a Bíblia vai falar bem pouco dele, a qual nós iremos ver apenas em 2 capítulos a história desse homem. Mas como pode que um homem em pouco tempo impactar ao ponto de a sua história ser relatada na Bíblia Sagrada? E aqui eu aprendo o seguinte, que pessoas íntimas de Deus marcam as suas gerações e marcam as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão inflamadas pela presença de Deus, elas carregam algo diferente dentro de si, porque elas conseguem cativar aqueles que estão próximos de ti, não por sua eloquência, não porque são capazes de fazer algo mediante a sua natureza, mas porque carregam algo diferente dentro de si. Aquele que carrega, aquele que traz consigo a presença do Senhor, aleluia, ele tem um brilho diferente no rosto, ele tem um sorriso diferente, ele traz consigo uma leveza. E eu vejo que todos esses a qual nós falamos, e muitos mais do que são relatados na Bíblia Sagrada, foram homens que marcaram os seus tempos, porque estavam totalmente apaixonados pela presença de Deus, estavam totalmente entregues a Jesus, estavam totalmente com o coração sedento para conhecer esse Deus que os chamou, que os cativaram. E aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor parou de levantar vozes? Parou em Estevão, parou nos apóstolos, parou nos primórdios da fé, parou nos primeiros cristãos? Não. Eu louvo a Deus porque o Senhor continua levantando vozes em nosso meio. O Senhor continua levantando pessoas sedentas pela presença de Deus, pessoas que têm sede e fome do Senhor, pessoas que não se dobram a esse sistema, a este mundo, mas que querem conhecer a Ele em espírito e verdade. E aqui nós vemos esse jovem, esse homem chamado Estevão. Nós vemos que em um crescimento emergente da igreja primitiva, é necessário que pessoas sejam levantadas para auxiliar na obra de Deus.
Nós vemos que os apóstolos estão ali trazendo a palavra e pessoas não estão tendo a devida atenção, recebendo o devido apoio. Pois então, eles oram ao Senhor e ali são levantadas pessoas para somar na obra de Deus, para somar na casa do Senhor. E aqui eu aprendo o seguinte: aquele que é íntimo de Deus, aquele que tem um coração sedento por Deus, ele se dispõe em servir na casa, ele se dispõe em conhecer o dono da casa, ele se dispõe em se derramar aos pés do Senhor e entender que o seu papel não é ser servido, mas sim servir. Aleluia! Aqueles que foram levantados para servir, para auxiliar na obra do Senhor, dentre os quais Estevão estava no meio. Nós iremos ver que Estevão, ele tinha consigo o conhecimento e a graça de Deus. Aleluia! E aquele que é íntimo de Deus, aquele que resplandece a glória para Deus, aquele que carrega a presença do Eterno, aquele que traz consigo a boa palavra, a boa semente do Senhor, quando ele se levanta para servir na obra de Deus, nós vemos que as forças malignas se levantam para destruir, para tentar enfraquecer aquele que tem um coração sedento pelo Senhor. Mas assim como aconteceu com Estevão, quando a Bíblia vai nos dizer que ele fazia sinais e prodígios entre o povo, não porque Estevão tinha uma boa eloquência, não porque Estevão tinha uma boa oratória, meu querido irmão, não porque Estevão era uma pessoa influente na sociedade, não porque Estevão era uma pessoa que tinha status alto na sociedade, era bem visto na sociedade, não. Estevão fazia sinais e prodígios no meio do povo, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele falava, ele sabia em quem ele professava a sua fé. E aquele que carrega a presença de Deus, aquele que é íntimo de Deus, ele incomoda o inferno, ele incomoda as potestades malignas, porque ele está trabalhando e servindo em prol do reino de Deus. E meu querido irmão, servir no reino de Deus é guerra, é luta. Tem dia que nos encontramos cansados, tem dias que nos encontramos afadigados, tem dias que nos encontramos nem com menos força para fazer algo. Mas é nesse dia que encontramos cansados, que encontramos afadigados, que o Senhor se apresenta em nós como a nossa força. E aqui eu vejo que Estevão, cheio da presença de Deus, ele se mantinha fiel a quem ele cria. Se levantaram pessoas para tentar, como é que eu posso dizer, abater o chamado de Estevão. Se levantaram pessoas para tentar diminuir Estevão e para que ele enfraquecesse em seu chamado. E o interessante é que a Bíblia vai falar que esses que se levantaram contra Estevão eram da sinagoga chamada dos libertos. Me perdoe, irmãos, eles deveriam ser chamados da sinagoga dos possessos, dos cativos, porque se levantaram contra aquele que buscava ao Senhor. E nós vemos que Estevão estava ali cumprindo o que o Senhor o havia colocado em suas mãos, em auxiliar na obra de Deus, em falar do amor de Deus, em servir, em estar na presença de Deus. Até então que eles começam a levantar calúnias, começam a levantar coisas para que Estevão se enfraquecesse na fé. Mas nós vemos que ninguém podia resistir ao Espírito com que Estevão falava. Aleluia! E aqui eu aprendo o seguinte: aquele que é íntimo de Deus,
ele traz uma boa palavra consigo e ele tem ciência do que ele fala, porque a palavra que habita nele é aquilo que ele fala para fora, que ele lança para fora, a palavra daquele que é íntimo de Deus, que tem sede de Deus, é a verdade, e contra a verdade o inferno não pode contestar, contra a verdade que é a palavra, que é Jesus Cristo, ninguém pode contestar. Imagina comigo um homem só enfrentando uma multidão que lançava mentiras contra ele. E ali estava Estevão, rodeado de tantas testemunhas falsas que foram levantadas para que Estevão fosse acusado de algo a qual ele não havia feito. E Estevão permanecia naquilo a qual ele cria, aleluia. E o segredo, um dos segredos para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus no decorrer dos anos, é permanecer. Mediante a todos os problemas que enfrentamos, devemos permanecer na presença de Deus, buscando conhecer a Ele com verdade. E nós vemos que essas pessoas se levantaram contra Estevão, e ali ele permanecia fiel ao seu propósito. E nós iremos ver que todos os que estavam assentados ali, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão aparentava serenidade. O rosto de Estevão aparentava tranquilidade. E talvez você possa perguntar para mim, de tal forma como eu também tive essa dúvida: como pode um homem sendo acusado, sendo caluniado, se manter sereno e tranquilo mediante a tantas aflições que estava passando naquele momento? Pessoas olhavam com um olhar torto para Estevão. Pessoas que ali estavam presentes queriam matar aquele homem, queriam cessar e calar aquela voz, mas Estevão permanecia calado. Estevão permanecia com o rosto sereno, tranquilo. E agora eu vejo o seguinte, que Estevão toma a palavra, aleluia. E quando ele toma a palavra, não é o próprio Estevão que fala através da sua própria inteligência, mas é o próprio Deus usando a boca de Estevão. E Estevão tendo ciência e conhecimento do que ele falava. Você pode conferir nos versículos do capítulo 7. Estevão faz a defesa da palavra. Estevão tem ciência daquilo que ele falava, ao ponto de que todo aquele conselho, todo o auditório que ali estava, parou para ouvir aquele homem, o que ele falava. E eu vejo o seguinte, aleluia, que aqueles que ali estavam presenciaram uma cena muito interessante. Como pode esse homem manter-se sereno, manter-se em paz e ter ciência do que fala? É somente Deus que faz isso. É somente um relacionamento com o Senhor que nos faz ter paz em momentos de dificuldade. É somente um relacionamento íntimo com Deus, aleluia, que nos faz ter essa paz em momentos difíceis. E talvez você possa perguntar: o que é essa paz? Ele é a própria paz. O Deus de paz, Ele é a própria paz. Se você está cansado, Ele é o descanso. Se você não tem o norte, aleluia, Ele é a provisão, Ele é o norte para a tua vida. Se você está com fome, Ele é o pão que mata a tua fome. Se você está com sede, Ele é a água que mata a tua sede. Ou seja, não há outro caminho, não há outro lugar, não há outro Senhor, não há outra pessoa que nós devemos seguir, senão ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Aleluias! E nós vemos que esse homem chamado Estevão, ele se posicionou. E ali, todos aqueles que estavam cientes, todos aqueles que estavam ali naquele lugar, se enfureciam, querendo agarrar ele, querendo tomar aquele homem, matar e tirar a vida dele. Mas aqui eu aprendo que ele manteve-se fiel ao seu propósito, pelo fato de que aquele que é íntimo do Senhor, aleluia, ele tem comunhão com o Senhor. Aquele que é íntimo do Senhor, ele tem fidelidade a Ele, ao Senhor. Aquele que é íntimo do Senhor, ele tem ousadia, ele tem conhecimento, ele tem graça, porque o Senhor capacita aquele que o busca de uma tal forma que nada o pode abalar, pois ele está olhando fixamente para o Senhor, aleluia. E nós iremos ver que toda aquela multidão, todo aquele conselho se enfureceu contra Estevão. Imagina comigo, aqueles homens, os doutores da lei, pessoas que sabiam do Pentateuco, a Torá, que tinham conhecimento, que tinham ciência, estavam ali loucos de raiva para avançar contra um homem só. E aqui eu digo o seguinte: como uma única pessoa, aleluia, sedenta por Deus, pode chamar a atenção, pode abalar as extremidades da sociedade a qual ela está inserida. Como uma única pessoa. Aqui falamos de um só homem que gerou um grande movimento, chamado Estevão, e impactou aqueles que estavam ao seu redor. E nós vemos que as pessoas que ali estavam queriam matar ele. Mas eu louvo a Deus pela palavra do Senhor. E eu agora quero ler mais uma vez o versículo 55. Que vai falar que ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu a glória de Deus. Que perspectiva, que visão que esse homem tinha, mediante o que ele estava passando, aleluia. A visão daquele que busca ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, não se limita às extremidades, aos problemas terrenos, mas a visão daquele que tem uma busca, que é íntimo ao Senhor, ela é celestial, aleluias. O entendimento daquele que é íntimo de Deus é celestial, ao ponto de entender: Senhor, ainda que aqueles que estão ao meu redor buscam a minha morte, eu olho exclusivamente para Ti. Estevão contemplou a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus. O Deus Pai e o seu Filho que estava sentado à sua direita. E aqui eu digo a você: você está pronto para ver a glória de Deus sobre a tua vida? Você está pronto para vivenciar esse grande acontecimento que todos aqueles que esperam pelo Senhor verão a Ele em glória e em poder? Você está pronto para vivenciar experiências extraordinárias na presença do Senhor? Porque aquele que busca o Senhor com verdade e veracidade verá a glória de Deus em sua casa, verá a glória de Deus em sua família, verá a glória de Deus em sua vida. Aquele que busca ao Senhor, tendo ciência daquele que o chamou, vê a glória de Deus, aleluia. Estevão estava sendo seguido, estava cercado daqueles que o acusavam, mas todo o seu semblante, aleluia, todo o seu ser estava contemplando a glória de Deus, estava visando a eternidade, estava vendo algo a qual aquele que tem um olhar terreno não pode ver. É somente aquele que entende, é somente aquele que
tem a fé é somente aquele que, na maioria das vezes, vai na contramão da razão e entende que o que Deus quer se revelar para nós nesses últimos dias vai estremecer a terra, ao ponto de que aqueles que não conhecem irão dizer é loucura, irá dizer que é diferente, mas a glória de Deus é para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A glória dele se manifestará para aqueles que são íntimos dele. O Senhor se revelará para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que o buscam com veracidade, e eu louvo a Deus por isso, porque nesses últimos dias eu posso contemplar com os meus olhos que o Senhor tem levantado pessoas, o que não é diferente nessa comunidade, nessa casa. Eu vejo pessoas sedentas pela presença de Deus, pessoas que têm sede do eterno, pessoas que querem conhecer a Ele com verdade. E aqui eu digo para você, você está pronto para conhecer a Ele? Você está pronto para se entregar a Ele? Estevão contemplou a glória de Deus, e assim eu creio que nós já estamos contemplando essa glória, já vivendo isso em nossas vidas, entendendo que estamos aqui de passagem, e que daqui um pouquinho de tempo Ele virá e não falhará e não tardará, e Ele buscará a tua igreja e nós o veremos face a face. Mas é necessário termos esse coração íntimo dEle, sedento dEle, querendo buscar a Ele com verdade, aleluias. E o Senhor está levantando vozes, o Senhor está levantando pessoas nesta noite, aleluia. O Senhor está levantando pessoas sedentas pela presença, pessoas que têm como desejo em conhecer mais, em parecer mais com Jesus, aleluia. Você entende que isso é urgente, você entende que isso é mais que necessário, que isso não acabou, mas que até que Ele venha, pessoas serão levantadas para proclamar o nome dEle, para serem inflamadas pela presença. Por isso eu digo para você, se posicione e esteja atento à voz de Deus, porque Ele está buscando aqueles para inflamar. E quantos que aqui estão sedentos por essa presença? Estão sedentos para ser cheios dele, ao ponto de incomodar o inferno, não para que nós sejamos vangloriados ou para que o nosso ego seja enaltecido, mas é para que o nome dele seja glorificado, é para que a presença dele cresça cada vez mais e mais e mais e mais. E aqui estamos nós, no século 21, a igreja caminha para os últimos dias, já está vivendo para os últimos dias, e aqui estamos nós, atentos à voz do Senhor ou desapercebidos. Mas o Senhor, Ele nos convoca para nós estarmos atentos à sua voz e nos tornarmos íntimos dEle, com comunhão, com fidelidade, com ousadia, com conhecimento, aleluia, com graça na presença dEle. Oh, aleluias. O Senhor, Ele está levantando pessoas nesses últimos tempos. O Senhor, Ele está nos convocando para este grande acontecimento. E nós estaremos fora deste grande conhecimento? Não. Queremos ir participar desse grande avivamento, queremos participar desse grande acontecimento, onde que toda a terra será cheia do poder de Deus, onde que todos reconhecerão e verão que Ele é Deus, que Ele é poderoso, aleluia. Então eu digo para você, esteja atento à voz dEle, anseie conhecer a Jesus, anseie conhecer a Ele com veracidade, e talvez isso possa soar repetitivo para você, mas o Senhor está contando com você, e você pode estar de braço cruzado achando que vai acontecer, e de fato vai acontecer se nós nos dispusermos ou não, mas que glorioso será quando todos nós
estivermos em um só propósito, buscando a Ele. E aqui eu digo, sem divisão de denominação, sem divisão de placa de igreja, porque isso não salva ninguém, e religião por si só não salva ninguém. Eu quero dizer, eu, Renan, anseio de coração pela cidade de Baipendi toda entregue ao Senhor, por pessoas que buscam a Deus, onde que nós venhamos pessoas pela rua recebendo a graça de Jesus, recebendo o poder de Deus, sendo libertas, sendo curadas. Eu não quero mais ver essa igreja doente, essa igreja acomodada, não. Mas eu anseio por ver uma igreja saudável, uma igreja que busca, uma igreja que clama, uma igreja que tem sede dEle. Baipendi tem que ser sacudido pela presença de Deus, o sul de Minas tem que ser cheio da presença de Deus, todo o estado, todo o país, todo o planeta Terra tem que ser cheio da presença de Deus. Mas aqui vai a seguinte pergunta: onde está você que ainda não se posicionou para entregar-se inteiramente a Deus? Onde está você que ainda não buscou a Ele com veracidade? E talvez você já buscou a Ele com verdade, sim, mas uma coisa que eu tenho orado ao Senhor é para que o Senhor se revele à igreja, se revele. Era uma oração que eu fiz para mim, mas eu agora coloco toda a igreja nisso, para que nós venhamos enxergar ao Senhor, não através da nossa perspectiva, mas que para que Ele venha se revelar a nós como Ele é. Meu querido irmão e minha querida irmã, o que você provou, o que nós provamos de Deus, é apenas uma partícula daquilo que Ele é, do tamanho da sua santidade, do tamanho da sua glória. Esse Deus poderoso em glória, esse Deus poderoso em poder, aleluia, quer se revelar ao nosso meio, quer se revelar aos nossos corações, aleluia. Não devemos nos contentar com um copo cheio daquilo que já provamos de Deus, mas nós devemos transbordar na presença do Senhor, aleluia. Ser sedentos por Ele e entender que essa fome não é passageira, mas é uma fome constante em conhecer a Ele. Por isso eu lhe convido a fazer essa reflexão, de querer buscar a Ele com verdade, aleluia. De querer ser um Estevão nos dias de hoje, de querer ser um João Batista nos dias de hoje, de querer ser um Elias nos dias de hoje, de querer ser uma pessoa cheia da presença de Deus, de ser um Billy Graham dos dias de hoje, não para que você seja igual à pessoa, mas que você carregue essa mesma essência de buscar ao Senhor. Onde está, ó igreja, que busca ao Senhor? Por isso eu lhe convido nessa noite a fazer esse clamor comigo. Você que tem sede do Senhor, levante a sua mão comigo. Eu louvo a Deus e eu quero dizer aqui para você: não levante a sua mão porque eu estou pedindo. Não levante a sua mão porque o irmão Renan está pedindo. O irmão Renan, ele não pode fazer nada por você. Eu mesmo não tenho nada. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele tem poder para fazer tudo novo. O Deus a qual nós servimos, Ele pode fazer novas todas as coisas. Ele pode te inflamar de uma forma poderosa. Ele pode te encher. Ele pode te envolver de uma forma tão gloriosa. Aleluia! Ele pode te envolver de uma forma tão gloriosa. Basta somente você se posicionar. Basta somente você se entregar a Ele. Há uma graça em nosso meio. Se conecte a Ele nessa noite, aleluia.